A nossa luta não é contra a carne nem sangue. Evidentemente que nós estamos falando aqui de uma luta do empoderamento do reino de Deus. Deus nos ajude aqui, meu querido. A fera, ou a besta, os animais que atacam o povo de Deus, não se enganem. Eles não vão acontecer um dia. A verdade é uma só. Eles já estão acontecendo. A besta não age sozinha. Ela faz parte de uma trindade demoníaca que imita e se opõe à trindade divina. Ela tem o objetivo de enganar a humanidade e usurpar a adoração a Deus. Como se dá isso? Apocalipse 13:2 diz que o dragão deu-lhe o poder e o seu trono e grande poderio. O dragão é a fonte do seu poder, nós lembramos da serpente. Só que o dragão tem um filho, um falso profeta, que eu posso chamar de Jesus religioso, ou cristianismo religioso, igreja religiosa. A besta que subia do mar, ela trazia uma besta que subia da terra. Eis o porquê. A fonte do poder é esse inimigo que engana. Na Torre de Babel, daí vem Babilônia, se inicia esse projeto que já havia nascido no coração de Caim, um homem que, ao ver o primiciador Abraão, matou com suas próprias mãos. Quero lembrar que nessa semana nós tivemos o jovem Charlie Kirk, pregador da palavra, que assim como vários mártires na história e o próprio sangue de Abel, seu sangue grita desde a terra para notificar as pessoas que a maldade está no coração daqueles que defendem esse sistema bestial. Esta fera, ela atua diretamente. Antes de falar disso, vou falar onde ela atua. Todo mundo já ouviu falar, né, do número 666. O que é curioso é que aquele que entende entendimento calcula o número da besta, porque seu número é número de homem, e o número é 666. O sistema da besta culmina em um controle que basicamente, simbolizado pela marca 666, ele vem trazer um sistema de identidade que exige economia. Para você fazer parte da economia do sistema, existe essa fidelidade absoluta. Fidelidade aqui. A marca é imposta na mão direita, na destra da sua mão. É de fato que isso aqui simboliza obras, ações. Você executando na sua vida. Tem muita gente que faz discurso que eu sou cristão, mas o que ela executa é o que ela é o que de fato as suas obras de mão direita representam. Então você pode professar com a boca, e ela não está dizendo que seria uma marca na boca, na língua ela diz que seria uma marca nas obras. E ela descreveu o número 66 também como uma marca nas testas. Então ela está falando de mentalidade, modelo mental, ideologia e pensamentos. Por isso
que o ataque que eu estou te dizendo que é feito por você todos os dias, e caso você esteja consciente ou não disso, isso não te isenta desse ataque, é que esta fera, ela gerou um falso profeta. Ela atua no mundo, vamos colocar, dos pensamentos, do modelo mental, colocando-nos para sermos só, tá aqui, para tirar a nossa identidade de filho, tirar a tua identidade de ações aqui, ações, é o que você faz, ações de filho aqui, e ela faz isso atingindo o modelo mental, as suas obras e as suas testas. Aqui vem claramente que é um sinal, né, de submissão ao sistema da fera, da besta, e que funciona como uma espécie de anti-aliança. E eu estou falando para você que nesse processo ela força uma escolha e que praticamente te tira dessa percepção de quem você é. Esse é um cenário, meu querido, eu queria te contextualizar que mais importante do que o número 666 e as discussões de aonde ele vai na mão, vai na testa, fica aqui, e essas ideias que as pessoas tentam interpretar, sem interpretar de fato o que é reino. A besta, ela vai te levar a pensar de uma maneira diferente. Ela vai te levar a um modelo mental e sequestrar a sua capacidade de agir conforme aquilo que você é no seu espírito. Eu estou falando de identidade. Eu estou falando de que claramente ela cruza e ataca a narrativa de como você percebe as coisas, para que, atingindo isso, ela te coloque em uma ação 666. Você precisa entender que, logicamente, se você soubesse que existe uma besta operando, você não seria enganado. Está aqui o porquê a enganação, ela se destrói com a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu estou falando que aqui, essa sequência de 7 nações, eu vou colocar aqui, ó, Torre de Babel, Sodoma e Gomorra, Egito, Babilônia, Meso-Persa, Grécia, Roma, são uma sequência das 7 cabeças, ou 7 mentalidades que a besta desenvolveu ao longo da história para operar um ataque na cultura de como você pensa e de como você age. Pode ser normal para você algumas coisas, só que não é natural. E quando uma coisa é normativa, que se normalizaram, porque repetiram uma mentira 1000 vezes e ela começou a querer se tornar verdade, ela não é uma verdade, ela é só uma mentira que, colocada na sua maneira de pensar, te faz agir 666. Você sabia que a nação de Israel impérios clássicos, né, escritos em Daniel. Mas você sabia que a nação de Israel, deixa eu colocar aqui, foi pedido a Moisés que ele eliminasse 7 nações na conquista da Terra Prometida? É uma falsa ideia essa de que você vai morrer e vai para o céu, vai ter fuga da Terra. Eu estou te dizendo que a verdadeira mensagem é de que este Evangelho do Reino será pregado e instituído em toda a tribo, língua e nação. Então virá o fim. Distorcer a mensagem original em que você fora feito instrumento de conquista de Deus, assim como Israel conquistou a Canaã. Você foi chamado para conquistar
colocar o céu na terra. A besta, ela te tira desse campo de batalha, porque o papel do falso profeta, eu vi subir da terra uma besta, tinha 2 chifres, semelhantes ao do cordeiro, e falava como dragão. O discurso, a fala era semelhante, mas ele fala como dragão. Deixa eu te dizer o que o dragão fala. A aparência enganosa de um Jesus que te chamou para frequentar cultos religiosos dentro da igreja e esquecer da política, esquecer de influenciar a cultura do seu país, esquecer de cuidar da família e dos filhos, esquecer de ser economicamente poderoso para gerar um efeito diaconal, de cuidado das viúvas, dos pobres. Eu estou te dizendo que este falso Jesus, ou esse falso Messias, que não interfere, que não influencia a terra, ele está difundido na mente e nas ações de uma igreja desempoderada que vive abaixo das suas reais qualidades. Eles formaram ou transformaram a mensagem de Jesus, uma mensagem de reino, uma mensagem de empoderamento dos filhos de Deus, aos quais Deus deu essa terra para governar. E os desviou para um lugar de fique aí, da sua religião, quietinho, senão eu vou prender você. Cristãos que não influenciam e ainda alegam que o reino de Deus não é deste mundo. Ora! Foi o próprio Jesus que orou, dizendo: Pai, peço que não os tire deste mundo. Mas como eu os envio como ovelha no meio de lobos, seja simples como a pomba, mantenha a sua pureza, mas prudentes como a serpente. Então joguem o jogo de prudência e realizem aqui, agora, nesse presente, o estado de manifestação do reino de Deus e sua justiça. Coloque o reino de Deus e sua justiça como protagonista, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Essa mensagem parece que destoa do grande evangeliquez ou de algum tipo de religião cristânica que esqueceu que a palavra igreja foi mencionada a primeira vez na boca de Jesus numa praça, porque ela é uma praça. Ela tem a sua raiz de interpretação, chamar para fora do mundo. Mas ela está aqui, agora, com uma chave para ligar no céu e ter efeitos na terra. Não é sobre a fuga de que já que o mundo jaz no maligno, vamos esperar Jesus nos buscar. E nos arrebatar para os altos céus. Enquanto milhões se perdem porque não conheceram a verdade. A mensagem é outra. Vocês fazem parte de uma eclésia. E sobre essa eclésia está as decisões
do mundo, porque as chaves estão nas suas. O dragão fala que você não é rei. A mensagem do dragão é a mesma de sempre. O homem não deve governar, e sim os anjos. Ora, a quem jamais disse, tu és meu filho e hoje te direi, até que põe esses inimigos por escabelos dos seus pés. Senta-te à minha direita. Eis o problema. Uma igreja enganada que fica fazendo cultos em 4 paredes, enquanto lá fora, no mundo, a educação tem a cartilha do kit gay. Uma religião fechada em si mesma, enquanto a cultura canta Madonna, canta promiscuidade, canta sexo infantil. Você, religiosamente, seguindo dentro da sua instituição religiosa, e levantando as mãos e cantando hinos da harpa, enquanto a política está na mão de homens ladrões e maus. Esse é o falso profeta. Você achou que ele ia vir fantasiado de colocando 666 nos pulsos e fregando aqui um chip na cabeça? Deixa de ser bobo. O falso profeta já está aí. Ele tem levado uma multidão de pessoas inocentes que não conhecem. Isso aqui. Uma imagem que fala. A ferida mortal enganosa. Eu vi como uma chaga, ferida de morte, mas que foram curados e a terra inteira foi atrás deles. A interpretação histórica fala além. Nero voltaria a governar. Um espírito perseguidor da igreja. Uma interpretação futurista da besta fala que ela sobreviverá de modo sobrenatural. Num evento, visto como a ressurreição, ela vai vir e vai enganar todo mundo. E vai imitar a ressurreição de Cristo. E uma interpretação simbólica dessa besta, que ela representa uma queda temporária do sistema, da queda de Roma e pororó. Deixa eu lhe dizer o que é essa ferida mortal. A cabeça foi cortada e nasceu de novo. A terra não sabe que a besta era, é e há de vir. Isso significa, meu querido, que as bobeiras das interpretações teológicas, e me desculpa chamar de bobeira, porque ela não te ajuda a você aplicar na tua vida hoje. Você, cristão, não sabe que a besta, ela é a esposa de Satanás, uma espécie de espírito consolador do contra, vou colocar assim. A anti-mãe da trindade demoníaca. Ela é como se o paralelo em que você tem Pai, Filho e Espírito Santo. Este Espírito, ele provoca gerando um filho, um Jesus religioso, uma espécie de Maomé.
Lá estão os budistas esperando a transcendência. Maomé, os islâmicos esperando as 24 virgens. E os cristãos com um Jesus falso esperando um dia ele voltar. E eu não estou dizendo que ele não vai voltar, eu estou te dizendo que a volta dele se dará com a conquista da igreja de reino. Uma igreja que coloniza a terra. A volta de Jesus se dará com o extermínio dos seus inimigos, o escabelo dos seus pés, feito por essa igreja que tem o poder da chave, que pode abrir portas e fechar. Essa besta, ferida de morte, finge. Tudo bem você acreditar nesse Jesus. Nós não podemos tirar. Foi tão efetivo no ponto que nós não podemos apagar a nome dele. Então, que tal eu adulterar esse Jesus e tirá-lo do centro de influenciar a terra, fazendo apelos de que quem mexe com política é contrário a Deus. Deixa a política na mão dos ladrões. Essa é uma mensagem comunista. O campo de batalha é esse. A prostituta estava sentada em 7 montes. Estes são os montes de influência da sociedade. Que os 144 mil nos montes do Cordeiro de Sião, vai influenciar estes montes da educação. Porque a besta influencia a educação para sequestrar a identidade de filho, de sacerdote, de rei, de profeta que carrega a mensagem. Ela vai atacar a religião para essa confusão de um evangelho água com açúcar que tira as pessoas do lugar de influenciar a sociedade. Eles esqueceram que assim resplandeça as vossas obras diante dos homens e eles glorifiquem a Deus. Sua obra tem que ser gloriosa nessa terra, assim como foi a de Jesus. Talvez isso te custe a vida como de Abel, que era primeiro o primiciador, como talvez Charlie Kirk. Eu não sei, mas o que eu posso dizer é que se você não influenciar um monte da cultura, política, mídia, economia e família, este é o evangelho em que o governo de Deus desce à terra, não a religião. A religião é um dos poderes. Mas lembre disso. A besta, ela coloca, classifica o Jesus numa categoria religiosa, para que aí sim, distante de influenciar as outras áreas, a economia seja dominada por homens maus, ladrões, a família você deixa para lá, e esses poderes sociais ficam a mercê. Enquanto o falso profeta brilha apenas com canções dentro da sua comunidade religiosa.
O que eu falei agora? Eu pedi para que você, né, vou gerar uma reflexão. Eu pedi para que você faça o mesmo. Eu vou deixar disponível aqui no link este, eu vou chamar infográfico com o enigma da besta. Uma análise verdadeira de quem você é e o que você veio fazer. Eu vou terminar com a geração. Você pode colocar a sua interpretação que você quiser e tem aqui uma reflexão. Eu vou ler aqui a que gerou para nós com base no diálogo que eu acabei de descrever para vocês. Sua reflexão sobre a besta, a mulher de cidade de Satanás e o falso profeta é uma das especificações notável, tocando o cerne da mensagem apocalíptica, com uma lente que une profundidade histórica, rabínica e vitalidade prática da fé protestante. Permita-me aprofundar um pouco mais correndo os caminhos da palavra. Sua erudição, eu percebo que você captou em essência. O Apocalipse não veio primariamente um calendário de eventos futuros para satisfazer a curiosidade, mas o revelar, um desvelamento do conflito espiritual eterno, do plano divino, que nos chama a fidelidade aqui no presente. A trindade profana é uma caricatura do divino. Você acerta em identificar o dragão, a besta e o falso profeta como uma contrafação maligna da Santíssima Trindade. Como os profetas de Israel constantemente alertavam contra deuses e falsos e suas imagens, João mostra essa versão final sofisticada da idolatria. O dragão, um antipai. Veja, um antipai. Como o pai é a origem de todo o bem da criação, o dragão é a origem da rebelião. Rebelião e destruição. Ele é a serpente original, o acusador. Seu objetivo é roubar a adoração pertencente a Deus. A besta e os sistemas anticristo que emergem no mal. Enfim, o falso profeta, o braço religioso. Esse é o anticristo. A mulher da cidade seduz o mundo. Uma luta espiritual da igreja. Nós precisamos entender que essas três lentes se você não entender que a igreja influencia a educação, olá, mestre.